tema do Fringe, os nossos amigos do Antropofocus, por favor, entre no tapete sagrado da sala de Latorrato. Queridos, abanquem-se, Andrei. Será que você cabe ali ou aqui no canto? Meio tapado no canto. Tá tudo certo. É isso, é só pra gente deixar os parentes de longe. Como é que é isso? Ela é mosqueta, eu sou mosqueta. Ah, mosqueta e mosqueteiro. Os mosqueteiros. O sobrenome segue o gênero, né? Mas era pra eu ser mosqueta. Alguém estragou em algum momento no caminho. Bom, então temos muita coisa para falar e eu vou pedir para minha amiga Luciane Fernandes, cadê você, Lu? Para fazer a primeira pergunta para ela ter a honra de abrir, porque o Fringe começa hoje, né? O Fringe já começou, né? Já começou hoje, né? E é a marca mais importante aí do festival, né? Uma coisa que foi trazida para a história da arte brasileira aqui pelo festival, um orgulho grande. Não por acaso é o nome do nosso portal de arte e cultura. E, então, já recomendo que a cobertura nossa, tanto no site do festival quanto no fringe.com.br. Estamos tentando cobrir tudo que está acontecendo e agora vamos para cima do Fringe. A Lu vai perguntar para a Hanna o que vai acontecer. Então, vamos começar falando da nossa programação, né? Porque são mais de 280 espetáculos, muita coisa gratuita. Acho importante, né, frisar a importância da gente ter essa mostra, né, Gra? Sim. Acho que é legal, assim, isso que o Sandro falou, que o Fringe é uma ideia importada do festival lá de Edimburgo, que tem um Fringe, e ele nasce justamente como a ideia de ter uma mostra paralela à Mostra Lúcia Camargo. Então, é onde as companhias, assim, desde companhias longevas, como Antropofocus, Cemitério de Automóveis, que vai estar por aqui, Lube, mas também grupos que estão começando ou que ainda não têm uma grande trajetória em festivais, que eles possam estar aqui e a gente trocar entre companhias, ter acesso a outros programadores, a outros curadores. Então, eles se cadastram voluntariamente e a gente recebe todos esses grupos. A gente tem, de fato, 280 atrações com espetáculos de teatro, dança, circo, shows. Esse ano, incrivelmente, a gente tem bastante show assim, na programação, que é muito legal. A gente tem bastante ação formativa, então oficinas, bate-papos, palestras e muita coisa gratuita, né? A gente tem 75% da nossa programação é gratuita, tem uma boa cota no Pague Quanto Vale, eu falo Pague Quanto Pode, que acho que é um pouco mais a nossa realidade, né? O Pague Quanto Pode. E algumas que têm o ingresso ali com o valor fechado, né? Mas que são bem acessíveis, o nosso valor máximo é R$60, então a inteira. Então, a gente tem muita programação aqui em Curitiba e região metropolitana. Esse ano a gente está em Araucária, Campo Largo, Campina Grande do Sul, que já está rolando peça, inclusive, São José dos Pinhais, e a gente vai também para outros bairros, né? Então, agora está tendo peça lá no Teatro da Vila, no SIC. Então, a ideia é que a gente distribua essas 280 atrações em muitos lugares. Acho que uma coisa muito legal do Fringe é que a gente descobre lugares que são espaços culturais na cidade, né? Fazendo a programação, eu vi lá assim, Rua 7 de Abril, eu falei, ué, mas essa é a minha rua, eu tenho um centro cultural na minha rua. E aí a gente vai descobrindo os lugares também. Então, para mim, estou me sentindo muito honrada de estar aqui no Fringe fazendo tudo isso acontecer. Que legal. E o Antropofocus, que tem participações históricas. No fim, a gente está chegando com uma peça nova. Bom Dia Grupo, que é um dos pesadelos, né, da comunicação digital. É um pesadelo, mas que todo mundo pratica, né? Todo mundo pratica. É aquele mal necessário. E o tema da peça é uma coisa que, se não aconteceu com você hoje, vai acontecer. Não aconteceu na véspera, irá acontecer no dia seguinte, né? Você pode contar qual que é o plot da peça? Olha, o plot do Bom Dia Grupo é a história de uma mãe, Karen, que passa por um sequestro do seu próprio filho. E ela está caindo nesse sequestro, ela está pagando o resgate, e nesse momento o filho de verdade chega na casa dela. E ela bota em dúvida se aquele é o filho de verdade. Claramente
os nossos corações, faz com que fique cada vez mais difícil a nossa convivência pessoal, a nossa convivência um contra o outro. A gente chegou nesse mote tentando falar sobre comunicação humana, nos dias de hoje, e a gente tentou fazer isso com a maior leveza possível para que as pessoas pudessem se divertir enquanto elas assistem sobre esse trabalho. Eu encerro. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Como é que faz para assistir o espetáculo? Quais são as sessões? A gente vai estar em cartaz nos dias 2 e 3 de abril, quarta e quinta da semana que vem. Na quarta-feira é às 20h30 e na quinta-feira vai ser às 18h30 ali no Fernando Montenegro, que fica no Shopping Novo Batel. Então, eu tenho duas perguntas, né? Uma para o Antropofocus e uma depois para a coordenadora. Eu queria saber, você principalmente, né, Andrei, é conhecido pelo seu trabalho com improviso. O Antropofocus, ele trabalha com comédia, mas ele bebe muito, né, no improviso. Você já tem também todo um público, né, que trabalha com você, que acompanha vocês. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho. Essa peça, ela é mais comédia, ela é mais improviso, e a importância de vocês, mesmo já com esse público construído, estar no fringe. E para você, eu queria saber se é verdade que a gente tem uma peça no Necrotério esse ano, já que você falou dos espaços culturais. Não, comece. Não, por favor. Sim. Começar pelo fim. Pelo Ótimo. né? A gente tem uma peça lá no antigo Necrotério, né, que é o Museu de Arte Forense. É uma peça do Paulo Biscaia, da Vigor Mortis, e acontece caminhando pelo antigo Necrotério. Então, essa é uma peça gratuita, inclusive, ela acredito que vai ser bem disputada, então quem quiser ir é bom chegar 1 hora antes, cravado, para conseguir ingresso, assim. Acho que tem uma coisa muito legal, assim, que até quando a gente recebe cadastros, muitas pessoas já mapearam a cidade e já querem fazer em lugares inusitados, né? A gente até para as mostras, às vezes, recebe em outros lugares. A gente, esse ano, tem uma mostra na Alfaiataria, na Casa Quatro Ventos, que são mostras pensadas para esse lugar. Então, mesmo que a pessoa não seja daqui, ela mapeou, ela conversou já direto com a produção, já organizou tudo e falou, ó, tá pronto, é isso que a gente quer. E aí é nossa função também acatar. E aí, assim como temos essas duas mostras, essa apresentação no antigo Necrotério, ela vem assim já pronta, impecável. Eu tô super curiosa. Bom, eu já fui, é sensacional, seria imperdível quem não é de Curitiba, quem não pôde ver. Teve uma temporada aqui que foi disputada a tapa. Mas e é uma companhia curitibana. É o Vigor Mortis, né? É aquele que a gente conhece, uma linguagem própria ali do Paulo Biscaia. De horror, né? É fantástico, é um dos momentos altos aí. Quem se programe para ver essa aí, que é pouca gente, né? Um grupo de acho que umas 20 pessoas. Sim. Divertidíssimo. Eu tenho um texto sobre ela, eu vou publicar agora, depois da nossa conversa, para mais ou menos entenderem qual que é a pegada do negócio. Andrei. Então, o que acontece? Né? A gente é um grupo que se formou no ano 2000, a gente vai fazer 25 anos esse ano, e a questão da improvisação sempre apareceu dentro do nosso grupo como parte de uma construção em que todos pudessem participar e colaborar com a criação coletiva dos espetáculos. Então, a hora que vocês forem ver, mesmo o Bom Dia Grupo, que é um espetáculo que tem dramaturgia fixa, que não muda de um dia para o outro, todas as pessoas, tanto do elenco, né, nós três aqui nesse sofá, a Anicele, que também é integrante, que não pôde estar aqui, infelizmente, hoje por questão de trabalho, e as pessoas, os convidados do projeto, os convidados dos artistas que vieram para várias funções diferentes no projeto, todo mundo pôde colaborar de alguma forma com esse trabalho. E essa parte colaborativa, a gente entende que a força que a gente trouxe de improvisação para dentro do processo dramatúrgico. Tanto é que a gente costuma chamar o processo atualmente de dramaturgia dinâmica. Esse é o trabalho, esse é o termo técnico da pesquisa que a gente vem desenvolvendo por esse longo período. E a gente, o Antropofocus, desde que a gente se entendeu como grupo pós-faculdade, né, quando a gente terminou a faculdade, no ano de 2002, no ano seguinte, em 2003, a gente começou a participar do Festival de Curitiba. Em 2007, a gente participou da mostra, inclusive da mostra da Lúcia Camargo.
E a gente não parou de participar desde então. A gente vem participando, acho que praticamente todos os anos. Todos os anos a gente participou, a gente sempre participa de alguma forma do festival, porque pra gente, inclusive, é uma chancela. A gente se considera, a gente é um grupo daqui, a gente participa do nosso festival, a gente faz questão de estar aqui na cidade, ativos nessa época, inclusive quando muitos de vocês vêm pra cá, para vocês conhecerem a gente. A linguagem do improviso ela é muito importante o tempo todo, né? Seja para a formação do trabalho de ator, todas as funções, e em alguns casos ela também é o resultado do espetáculo. Então, para a gente é quase indiferente se é improviso ou se é comédia. Somos um grupo de teatro, né? Somos atores que pesquisamos a linguagem da comédia, do humor, da qual o improviso faz parte. Então, para a gente já nem é muito essa divisão, por mais que temos as linhas de pesquisas dentro aqui, o improviso, barra comédia, barra humor, barra várias outras coisas, estão todos nesse pacote que a gente vai pesquisando a cada nova montagem. E o processo também é isso, como a Andrei disse, os parceiros todos vão contribuindo, e conforme o caminho do processo vai direcionando, vai ter um trecho de improviso, não vai ter total de improviso. O processo também conta pra gente aonde o improviso vai estar e de que forma que ele vai ser compartilhado com o público, se ele é um trabalho interno do processo de criação. Mas ele é uma dúvida real assim das pessoas por saber da nossa relação com a improvisação. Tanto a gente ministra oficinas no nosso espaço e a maioria tem como ferramenta principal as ferramentas da improvisação para a sua criação, para a sua vida, para o seu trabalho e tal. Mas desde 2015 que a gente fez o nosso primeiro espetáculo, que era de improvisação, né? E depois tem no dia seguinte, a Quase História da TV Brasileira, que tem um pedaço improvisado. E aí a gente tem algumas ramificações, trabalhos paralelos com parceiros e tal, que a gente pesquisa isso no palco, né? Mas desde então fica mesmo sempre a pergunta, esse é de improvisação ou não, né? Por mais que a gente tenha um trabalho. Mesmo depois de assistir, tem um improviso ou não tem? Tem que votar uma segunda vez. Aí, e às vezes quando é improvisado eles falam, não, né, esse não é improvisado esse. Não, esse é. E o que não é improvisado eles acham que é improvisado. Lúcia, quer perguntar uma coisa? Sim, esse espetáculo ele faz parte de uma trilogia, né? Sim. Se vocês falassem um pouco disso também da pesquisa. A gente acha que se você é um grupo de teatro, em algum momento você tem que ter uma trilogia. É uma coisa importante num histórico de 25 anos a gente ter uma trilogia pra gente contar pras pessoas de festival. Nossa, os festivais acham que a gente é muito mais importante porque a gente tem uma trilogia. Mas o que acontece com a questão de uso de tecnologia, né, a gente sempre pensou como é que a gente poderia usar tecnologia como parte da narrativa, porque muitas vezes a gente ia assistir algum espetáculo em que a gente sentia que existia alguma coisa que era vídeo, alguma coisa que era projeção, alguma coisa que era isso, e meio que parecia um efeito do espetáculo. E daí a gente começou a pensar assim, como é que a gente pode fazer com que isso, em vez de ser um efeito do espetáculo, realmente esteja entrelaçado dentro da dramaturgia da gente? A primeira vez que a gente fez foi como no dia seguinte, que é um espetáculo que fala sobre o primeiro dia da televisão. Então a gente tem um espetáculo e a gente faz transmissões ao vivo do que está acontecendo no palco para TVs que ficam espalhadas pelo espaço. Aí a gente fez justo hoje, em 2019, que a gente tinha uma janela num apartamento e realmente o que acontecia na janela é imprescindível para a narrativa do que acontecia no palco e o que era necessário era exclusivamente isso. E dessa vez que a gente começou a falar sobre essa questão do celular, a gente queria descobrir qual era a melhor maneira da gente trazer o celular para ele estar oficialmente em cena. E nessa história do celular estar oficialmente em cena, a gente tem atualmente uma concepção cenográfica que vocês vão poder assistir semana que vem, dias 2 e 3, dia 2 às 8h30, dia 3 às 18h30. Que você tem o celular quase que central no nosso espaço e a projeção dele, a luz que emana dele é a nossa área de apresentação. E é lá que a gente tem que a gente usa essa dramaturgia da tela e disso que a gente está aqui, a gente gostaria de estar o mais concentrado possível, a gente recebe o alerta, a gente tem que ficar alimentando o bichinho porque se eu não mandar alguma coisa para a rede social hoje, eu sei que o meu engajamento vai cair.
Se o meu engajamento cair, eu perco os meus clientes, eu diminuo o meu trabalho. Se eu não fizer isso, essa bola de neve que todos nós estamos presentes, todos eles são elementos importantes, tanto da questão da projeção quanto da dramaturgia que acompanha esse espetáculo. Hanna, eu. A gente sabe que a pré-produção do Fringe, né, ela vem bem de antes do, né, começo de novembro, dezembro, por aí, e conta com uma equipe pequena para fazer tanto espetáculo e trazer tanto espetáculo e organizar tanta coisa. Como que funciona esse processo para vocês? Tanto na pré-produção como agora, né, com uma equipe um pouco maior, mas de acordo com essa demanda, né, tão grande. Sim, a gente começa o período de regulamento, cadastros, tudo, só comigo, lá em outubro, novembro. Então, em dezembro, quando a gente começa a fazer essa... que não é uma curadoria, mas acaba que a gente recebe muito mais cadastros do que comporta a nossa grade. Então, nossa grade de rua, que tem até 45 espetáculos, a gente recebeu 92 cadastros. Então, a gente acaba, enfim, vendo cadastros que não foram feitos conforme o regulamento, ou chega numa questão de logística, né, que a gente oferece hospedagem, alimentação para todo mundo. Então, chega nesse período, entra Dade Aguiar, que é minha primeira assistente de coordenação. A gente segue juntas até janeiro, quando entra o circuito independente, que inclusive é onde Antropofocus está dentro da Mostra Fringe. Quando chega ali em janeiro, a Augusta Guedes, que está por aqui, ó, ali, bonitinha. A nossa segunda assistente de coordenação entra e ficamos nós três juntas fazendo toda essa organização, papelada, documentação, liberação para uso de praça, fechamento de logística com um hotel, alimentação, até entrar a nossa coordenadora de logística, que eu vi que está ali atrás escondida, a Flávia, e a Sabrina, que está sendo a nossa coordenação de rua. E aí elas entram ali no meio de fevereiro para a gente desafogar um pouco as demandas e cuidar de hospedagem, alimentação, van, tudo por conta própria, né? A rua pra gente desde o ano passado tem sido uma prioridade, assim, de ter um cuidado maior, até porque são os espetáculos que estão na linha de frente do festival, é onde todo mundo acaba esbarrando, né? Nem que seja para ir até atravessar a rua, para ir no restaurante, você passa pelo Fringe. Então, desde o ano passado a gente tem uma coordenação de rua, que ano passado era eu, esse ano é a Sabrina, para cuidar desses espetáculos com mais cuidado, né? E aí, ali no finalzinho de fevereiro, antes do Carnaval, que o Carnaval pegou a gente esse ano de calça curta, já em março, ali antes do Carnaval entra toda a nossa equipe de produção, que está nas ruas e nos espaços. Então, é uma equipe bem pequena para responder tudo e organizar tudo, por isso que a gente sempre pede muita paciência para as pessoas que mandam um WhatsApp e quer a resposta bem na hora. Aí, ó. Ele manda um bom dia grupo. O bom dia grupo. Né? A Augusta, que principalmente responde o nosso WhatsApp. Bom dia, tem Fringe. muito bom dia, Fringe. Dia a dia, né? E a Augusta responde com muito carinho, bem atenciosa. Muito obrigado, Augusta. Fica aqui um agradecimento. E você tem um dia lindo, abençoado. Temos uma pergunta aqui, por favor, Kiko. Carol do Moral do Paraná. Qual que é a maior dificuldade de trazer uma mostra gratuita de teatro para Curitiba, dentro da cena cultural curitibana? Que difícil, né? Eu acho que é tanta coisa, né? Acho que tem uma, vou me atravessar aqui, Por tem uma favor. coisa bem importante, que é a questão de formação desse público. Curitiba tem uma diversidade muito grande da produção cultural, em todas as linguagens. Vamos falar do teatro porque é a nossa área. Dentro do teatro tem uma diversidade gigante do que se é produzido aqui. E a cidade, infelizmente, não comporta essa dimensão de produção que tem aqui. Então, o festival e a ação gratuita é uma excelente oportunidade desses grupos, desses artistas, mostrarem sua pesquisa, o que estão produzindo. Eu acho que esse é um diferencial de Curitiba, do Festival de Curitiba, dessa diversidade que é riquíssima. Então, essa mostra gratuita, ela é muito importante por isso. Pode parecer pequeno, mas isso é muito grande. Por uma formação de público.
Porque Curitiba tem teatro o ano todo. E em março também tem, em março, abril. Mas tem o ano todo. E a gente tem público para isso, a gente tem que cobrar mais espaços culturais para essa cidade, mais liberações dos espaços públicos para essa arte estar em todos os cantos, porque artista e produção de qualidade aqui na cidade não falta. E numa realidade em que o café está R$35, as pessoas começam a restringir suas tentativas de ir assistir coisas que sejam diversas e que não sejam conhecidas ou referenciadas. Então, a possibilidade de você, por causa de ser gratuito, você entrar em contato com alguém que faça alguma coisa inusitada e que você se permita ir para o inusitado é muito mais alta. Porque a gente sabe a quantidade de pessoas que chegam numa bilheteria perguntando tem peça da pessoa famosa ainda, né? E que porque essa pessoa talvez não vá tomar esse risco. Então a gratuidade desses projetos pode ser bem importante para que as pessoas se permitam aí ver coisas diferentes. E acho que é importante também a gente, enquanto artistas, entender que é um empenho a gente se colocar para apresentar de maneira gratuita, porque o retorno é muito baixo no caso do festival em espetáculos gratuitos, óbvio, e o Pague Quanto Pode também às vezes é um retorno baixo, né? Eu estou muito feliz que esse ano a gente está com 2 mostras do interior do Paraná e a gente tem o interior tanto no circuito independente quanto na rua, e isso é muito importante, né? A gente que acompanha o festival há longos anos, a gente ouve muito de tipo, nossa, às vezes vem muita gente de fora, existe um retorno muito grande para as pessoas de fora, mas ir para o nosso estado, ir para a nossa cidade. Então, a gente esse ano foi um desejo, assim, muito pontual do Fringe esse ano, a gente ter uma quantidade de mostras que recebem um auxílio financeiro, né, do festival. A gente tem uma quantidade meio pau a pau de coisas aqui do Paraná e espetáculos de fora. Então a gente tem recebendo o auxílio três mostras aqui de Curitiba, mais 2 do interior e as outras são de outros estados. Isso eu acho importante porque a gente sabe que a galera é aqui de Londrina, de Maringá, mas vir para cá para apresentar, fazer uma temporada gratuita é muito caro. Né? Até pra gente daqui, às vezes, tipo... financeiramente quase não cobra, a gente tem deslocamento, né? Hospedagem, então, alimentação... Acho que é importante, assim, esse reforço de que os artistas, mesmo da cidade, que às vezes tem que levar o cenário lá da companhia até o teatro, eles estão investindo nisso, contando que está chegando esse espetáculo em outras pessoas, que tem a chance de outros curadores e programadores irem assistir e abrir portas para outros festivais e outras parcerias, né? Então é um investimento também das companhias que eu acho muito louvável. Sim. Temos mais 2 perguntas, uma aqui e uma aqui, por favor. Pegando um pouco do gancho que você falou do interior, né, cara? A mostra reúne espetáculos de vários locais, não só do interior do Paraná, mas também do interior do Espírito Santo, por exemplo. Queria que você falasse um pouco sobre a presença desses grupos teatrais de cidades menores no Fringe. Eu sempre fico acho muito curioso, assim, de como chega essa informação para esses grupos, né? Porque, enfim, às vezes cidades muito pequenas de outros estados se cadastram e fazem de tudo para vir para cá. A gente vê grupos de rua, por exemplo, a gente oferece hospedagem e alimentação para eles ficarem aqui, mas a gente não oferece, por exemplo, transporte de lá para cá. E os grupos conseguem parceria com a prefeitura, com os SESCs de outras regiões, eles dão um jeito de fomentar isso para conseguir vir para cá, né? Esse ano a gente tem 11 estados, além do Paraná, e outros 4 países, 5, porque a gente estava esquecendo um circuito independente, que estão vindo para cá, para essa mostra, né? Então, acho que tem a ver um pouco com esse empenho de ir para o festival, que é o maior da América Latina, e que de fato tem muita chance de ser visto, né? De ter alguma nota, às vezes, de alguém que assistiu e fez uma crítica, de ter, às vezes a gente sai daqui com material, gente, temos fotógrafos bizarramente incríveis no Fringe, né? Às vezes a gente olha depois as fotos e,
o meu grupo mesmo usa foto de 5 anos atrás, está passando em festival aí com as fotos do Fringe. Então são materiais também que a gente sai, que a gente leva para o resto da vida. Então acho eu acho curioso e muito, muito, muito satisfatório assim, a gente ver pessoas de lugares tão diferentes vindo para cá com o mesmo propósito. Tem aqui, por favor. Você estava falando sobre que os grupos vão atrás de patrocínio da prefeitura, enfim, e a gente agora esse ano está contando com um patrocínio, né, e apoio da prefeitura local. Eu queria saber, para nós, produtores, né, regional, qual a expectativa de vocês quanto grupo, quanto também Fringe, em relação a esse apoio, se isso também vocês acreditam que talvez não agora, que faz tão recente, mas para os próximos anos, né, tem mais 3 anos aí, ou mais talvez, né, com relação a liberações de espaços culturais e apoios e de repente futuros editais. Vocês querem? Uma torcida, né? Porque isso acontece. A gente trabalha só com essa expectativa. É sempre um risco, né? Muda-se gestão, a gente não sabe o que vem para frente, a própria gestão muda no meio do caminho. Né? Como eu falei anteriormente, Curitiba tem muitos espaços culturais espalhados pela cidade, que é uma característica muito legal, que são espaços pouco aproveitados. Então o festival também consegue ir para esses espaços. Porque às vezes a gente diz, eu vou ao teatro, eu tenho que ir para o centro. Não, a cidade está cheia de teatros e pode ter programação de qualidade e constante nesses espaços. Então a gente aposta muito, né, que a parceria da Prefeitura com o festival também se estenda, né, para a sua gestão, para todos esses espaços. Porque realmente já falta espaço para os artistas e grupos se apresentarem em Curitiba. Então, não tem esse déficit, falta do interesse mesmo. Se houver o interesse, esses espaços vão estar com a programação lotada o ano todo e com coisas muito legais. Não faz sentido pro interesse público de que a prefeitura e um evento do tamanho do festival não estejam trabalhando em parceria. Não faz nem sentido nem para o festival, nem para a prefeitura. É óbvio que para todo mundo é importante que esse evento ganhe magnitude, ganhe presença nacional, ganhe tudo isso, porque todo mundo tem a lucrar com isso. Os grupos daqui, os grupos que vêm de fora, a própria prefeitura, o próprio festival. Deveria ser o óbvio. Independente da administração que a gente tenha na cidade, deveria ser o óbvio. É óbvio que a gente precisa, é óbvio que é importante, é óbvio. Então essa grata parceria é uma obviedade que este ano nós temos de volta em continuação. Como diria o Nelson Rodrigues, né? O óbvio também é filho de Deus. Exatamente. Pra gente, assim, do festival, isso faz toda a diferença. Para ter uma noção, ano passado, que a gente não tinha essa parceria, de fato, com a prefeitura, a gente não tinha o Memorial de Curitiba disponível. Então, choveu, a peça era cancelada, porque não tinha para onde a peça de rua ir. Então, esse ano a gente já volta até o nosso plano B, que era nosso plano B durante muitos anos e parou de ser, né? Então, o Memorial, por exemplo, de volta pra gente já é uma super conquista e, claro, a gente consegue daí conversar melhor sobre as liberações de praça, a gente volta a ocupar mais o passeio público, que é um super lugar também pra gente levar os nossos espetáculos. Então, o diálogo fica mais fácil, né? A gente consegue ter mais acesso para conversar e resolver as nossas demandas. Então, que siga, né? Que o festival tenha sido o pontapé. Para a gestão entender que não é assim, eu estou liberando porque é o festival. Não, é possível, é uma questão de interesse, de organização, para que o ano todo esses mesmos espaços públicos também sejam liberados para os artistas poderem estar trabalhando. Então, é uma questão, porque assim, são pessoas ali que talvez não tenham entendimento também, né, que estão gestando esses espaços, essas organizações. Então, talvez uma conversa, né, de ter essa parceria, falar, olha, é assim, a organização pode ser assim, pode ser um pouco mais tranquila, é possível, é seguro, né, porque esse é o discurso, não é seguro. Eu tenho que prever um monte de coisa. Não, é um pouco mais fácil, é pela parceria com o festival, com as companhias da cidade, com companhias de fora que adoram passar por Curitiba. Essa é uma parceria, não é para usar apenas, é uma parceria. Então, que a gestão entenda que a palavra é parceria e vamos juntos, né? Porque todo mundo ganha nessa parceria.
Queridos, é o seguinte, tem mais duas perguntas pedidas aqui, mas eu vou pedir para a gente ser bem objetivo, porque hoje tem muita gente que tem várias entrevistas ainda, então, meu colega aqui que levantou a mão. Eu vou perguntar sobre a dificuldade de coordenação de peças um pouco mais perigosas ou audaciosa, tipo circos. É isso. A gente A vida é um risco. A vida é um risco. A gente se prepara para tudo que possa acontecer, né? E aí a gente tem um cuidado assim com a equipe de produção, tanto a produção local, de se for em algum espaço, né, específico, ou se é um espaço gerenciado por nós, o Fringe. Então a gente prepara essa equipe, tanto de produção, técnica, avisa o público sobre alguns detalhes, né? Então espetáculos que, enfim, possa colocar o público em risco de alguma forma ou em exposição em alguma forma, a gente já tenta comunicar também com antecedência e aí a gente corre o risco, né? Acho que a gente também se blindou aí durante os anos com tudo que acontece na rua, a gente já vai prevendo também os problemas e a gente vai se colocando a postos. Hoje, por exemplo, nem estamos todas da coordenação aqui, porque tem que ficar alguém lá, porque como o Fringe começou, qualquer ruim que der em qualquer espetáculo, a gente já está pronto para resolver, né? Ano passado a gente teve problemas, inclusive não só de espetáculos que são audaciosos e colocam em risco, mas até de coisas que aconteceram com o próprio público na rua e tal. Então a gente se prepara para todos os imprevistos possíveis e imagináveis, já prevendo tudo de ruim, sendo bem pessimista, para a gente conseguir ter um Fringe tranquilo. Magal, então com você, faz aí no pique e terminamos. Voltando àquele assunto dos R$35 o café. Sim, ué. Foi dito aí, ó. 37,80. Gostaria de saber uma coisa, ou perguntar uma coisa para vocês. O palco e o teatro sempre vão ser a prioridade do artista. Quero saber quando o palco e o teatro vão ser a prioridade para o público. E se puder, na mesma toada, perguntando para ela, dias atrás aqui nessa cidade houve um evento de Fórmula 1 que escangalhou, desculpa a expressão, a cidade inteira para poder fazer isso. Queria saber se a construção do Fringe encontra as mesmas facilidades para fazer festa ali na frente do Palácio do Planalto. O ônus e o bônus. Na parte da prioridade de palco e pro público, né? A gente, pelo menos internamente, a gente acha que a gente tem feito um cuidado muito grande em relação a isso com o nosso público, porque sempre o que a gente planeja produzir, qualquer que seja o momento de nossa produção, dentro dos 25 anos, sempre foi pensando se isso aqui alcança as pessoas, se isso aqui foi feito para as pessoas e se isso aqui não é só um exercício imenso do nosso ego, de que a gente queira exibir o que a gente aprendeu, aquilo que a gente já é, ou a gente queira que as pessoas entendam que eu estou fazendo uma citação super escondida e que, infelizmente, talvez você não tenha inteligência para perceber. Então, a gente sempre pensa que o objetivo final e primeiro é como é que a gente vai poder manter uma contínua conversa com o público, seja ele quem for. Mesmo que seja para enfrentar, para poder... a gente usa como exemplo que o espetáculo anterior, o Pela Hora da Morte, né, que a gente falava sobre planos de saúde. Então, as pessoas que iam para assistir o espetáculo, elas gostavam muito fora médicos. Alguns médicos não gostavam muito. E a gente teve várias saídas de médicos durante as sessões, porque eles se sentiam ofendidos. E daí a gente fala, beleza, é para você se sentir ofendido mesmo. A gente se sente ofendido os outros 364 dias do ano, você se sentiu ofendido durante 1 hora. Então, então, nesse sentido, inclusive, a gente só se preocupa que as pessoas erradas se sintam ofendidas com o nosso trabalho. E daí a gente vai fazer questão de continuar fazendo isso, porque a gente não se importa. E o nosso objetivo é trabalhar com repertório também. A gente tem um espetáculo no repertório que é de 2008. Né? Ele se mantém no repertório. Inclusive, já um jabazinho, esse ano completamos 25 anos, a gente vai realizar uma mostra de repertório com 6 espetáculos
né? O mais antigo é esse, de 2008. Então é um interesse de manter os nossos espetáculos na ativa. À medida do possível, a gente sempre está em temporadas aqui em Curitiba com os nossos espetáculos. Então, pensar de que forma esses espetáculos chegam para o público é muito importante, porque senão a gente não consegue alcançar o nosso desejo, que é estar nativo com os nossos trabalhos. Né? Não quer ideia de produzir, apresentar e interromper. A gente quer ir somando. E somando para a gente ir continuando com os espetáculos na mão, para viajar e para fazer aqui também. Até porque a nossa única possibilidade de se manter em repertório é ter a presença do público, porque se o público desaparecer, a gente tem que exclusivamente aguardar que um próximo edital nos abençoe com a sua energia mágica para que a gente possa fazer os nossos trabalhos. E ter um espetáculo de 2008 ainda valendo apresentá-lo, eu acho que isso é uma validação de que possa ser atemporal, pequenas mudanças, que isso não seja só um alimento do nosso ego. Olha o que a gente fez há tanto tempo atrás, né? Senão a gente vai para frente, né? Vai indo para frente, às vezes você esconde um pouco do seu passado, e a diferença eu acho que a gente gosta muito, tanto que 25 anos vocês estão me escutando a todo momento. Para a gente fazer 25 anos, falar que é 25 anos, a gente tem muito orgulho dessa trajetória. Então ela não é só nossa. Estar aqui, falar novamente aqui, por que o Antropofocus ainda pode estar apresentando? Porque a gente tem essa preocupação com quem vai assistir, com toda certeza. Não é só uma validação de ego, não. Por mais que a gente goste também. E a gente está aqui, eu acho que nessa coletiva, inclusive junto com a Hannah, porque o festival faz muito parte dos motivos pelo qual nós estamos 25 anos em cartaz, porque por causa de um público que se interessa por teatro e que pode nos assistir durante o Festival de Teatro e que, ao nos assistir no Festival de Teatro, pode nos acompanhar dali por diante, ou seja, é um ponto bem neurálgico para a gente entrar em contato com um público diferente e que possa continuar nos acompanhando pelo resto do ano. Certo, Ana, quer terminar com aquela parte? Acho que ela se responde por si só, né? A gente procura, assim, praças que para nós sejam relevantes, assim, enquanto linguagem daqueles espetáculos. Então, esse ano, por exemplo, a gente está ocupando ruas que não ocupava nos outros anos, porque a gente recebeu algumas propostas que têm a ver com intervenções e com performances. Então, do mesmo jeito que ano passado tinha uma ali no tubo da Central, né? Esse ano a gente ocupa a Travessa Nestor de Castro, que dá ali na 15, com performances, e é burocrático, né? A gente não segue nenhum padrão que qualquer outro grupo não siga. A gente envia documentação, envia dramaturgia, envia tempo de montagem, desmontagem, envia tudo que pode imaginar. Envia 3 vezes as mesmas coisas. Envia 3 vezes, porque tem que enviar para o urbanismo, para o meio ambiente, que libera som, tem que mandar para a Fundação Cultural antes para ela poder aprovar. Aí Sena Santos Andrade manda para a Universidade Federal. Lá na Boca Maldita, manda para a Uninter, porque a Uninter tem que aprovar. Então, a gente não segue, assim, não pula caminho. A gente segue o que todos os grupos seguem. Só que a gente faz isso com 11 espaços, né? Diferentes ao mesmo tempo. Então, a gente, assim, leva toda essa burocracia. O que facilitou pra gente dentro daquela parceria alguma coisa barrou, a gente tem para quem ligar. A gente consegue ligar para alguém e falar com alguém que vai entender o que a gente está falando. Porque é óbvio, é um sistema falho, né? A gente pede autorização para o urbanismo e para o meio ambiente, que não são pessoas que entendem de teatro obrigatoriamente, né? Essa não é a função deles. Então, às vezes, a gente tem que explicar coisas bem óbvias. Sim. E vamos ver o que dá aí nos próximos anos. Mas a gente não tem tudo... bem contadinho. Dia 7 não tem mais um banquinho na praça. Acabou. E todo mundo que estava preso nos congestionamentos, né, causados por esse evento, descobriu que Red Bull não te dá asas. Obrigado, meus amigos do Antropofocus. Obrigado, Ana, a vocês, coordenadores. Vamos manter. Enquanto faz tira as fotos oficiais, o Marcos vai dar um recado. Pessoal, é o seguinte, bom que tentou esse tema, a Hannah aqui. Ainda acredito que a cobertura da imprensa com o Fringe está branda.